Pronto, já trouxemos aqui a nossa primeira equaçãozinha e nós já vamos prepará-la, se você, né, quiser, para a manipulação algébrica, né, ou as manipulações algébricas necessárias, porque são de fato isso mesmo, manipulações, tá? É interessante, lembrando lá do enunciado, encontrar y em função de x. Quando o y, né, ou quando o nosso alvo está embaixo, é um pouquinho chato de fazer, mas é plenamente possível. Eu não tenho que trazer o y para cima? Tenho. Então, ó, eu faço o seguinte. Faço o que eu fizer de um lado, do outro lado também. Então, eu multiplico por y. Por quê? Ele vai morrer aqui e vai aparecer aqui. Só que ele está poluído pelo 3/4. Não tem nenhum problema. Multiplico por 4/3 ambos os lados. Com a prática, você vai fazendo isso com muito mais facilidade, né? Mas, é o que eu disse, ó. Apareceu um x 4/3. Apareceu o y sozinho. Inverti a balança, né? Porque, ó, eu posso olhar uma coisa assim ou assim. É diferente? Não, é a mesma. Tá assim ou tá assim. Mesma coisa. Mesma coisa aqui. Se 4/3 de x é igual a y, y é igual a 4/3 de x, ou, se você preferir, 4x sobre 3. Também, né, nesse caso dá na mesma. Aí você pode falar assim, como não tem um jeito mais prático? Tem sim. Eu inverto os dois lados da balança, né? Eu inverto os dois lados da balança simplesmente. Que é a mesma operação que eu vou fazer aqui, inclusive, né? Aliás, que eu já fiz aqui, inclusive. Né? Então, é x sobre y, então y sobre x. 4 sobre 3. Né? Inverti. Quero achar y, né? Pronto. Isso, ó. Y igual a 4/3 de x. É a mesma coisa. Mesmo jeito de fazer. Por que isso dá certo? Dá certo porque eu inverti. Olha só que interessante, né? Eu inverti os dois lados. Interessante isso, hein? Eu não fiz a mesma coisa dos dois lados? Multipliquei por y, multipliquei por 4/3, multipliquei por x. Se eu inverti os dois lados... Interessante, hein? Interessante. Mas vamos para a próxima equaçãozinha para a gente, né, avançar na resolução. Pronto. Temos aqui a nossa segunda equação. Se você parar para pensar, um sisteminha. Eu só não estruturei formalmente como um, mas né? Porque tem duas equações. Não é isso? São duas equações. Inclusive, eu vou até fazer um parênteses aqui. Não um parênteses, né? Mas eu vou mostrar um outro jeito de ver, para justamente mostrar que isso aqui é uma equação, né? Ou pelo menos evidenciar que de fato é uma equação com aquela ferramenta que você conhece muito provavelmente como multiplicação em cruz, né? Ou seja, levar o 2 para lá e o z para cá, que é multiplicar, né? Então, o que significa isso? Significa 2y igual a 3z. Pronto. Posso fazer isso? Posso. Né? Por que eu posso? Multipliquei por 2 aqui, certo? Cancelei aqui e multipliquei por 3, dividi por 3 dos dois lados, né? E apareceu lá, não é isso? Não vou fazer justamente para você ir, não vou escrever, na verdade, justamente para você ir criando isso na sua cabeça. Tem coisas em matemática, assim como na nossa vida mesmo, que a gente só aprende agindo como se já tivesse aprendido. Acho que eu já falei isso aqui no canal. Então eu não vou escrever, evidenciar as operações, mas se eu dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui, ele vai aparecer, né? Aliás, 3 não, perdão, por z. Eu multiplico. Aí eu multiplico por z, né? Eu viajei na merda. Se eu multiplicar, não por 3, mas por z aqui e aqui, ele aparece aqui. E some aqui. Tá? Então isso aqui tá certo. Bom, como eu queria encontrar z em função de y, é só eu, né, fazer em azul aqui para evidenciar agora sim, né? Dividir
por 3, né? Eu nem precisava ter... Ah, não, isso aqui eu não fiz, né? Por isso que eu acho que o jeito correto de fazer é muito mais prático, né? Te coloca na frente, né? Ou te coloca em frente a muito menos cascas de banana para você escorregar. Ainda mais numa prova dessa que é vestibular de uma instituição aí estrangeira, né? Que aí você vai julgar se é bom ou se não é bom, mas independentemente disso, é uma prova que você precisa fazer com rapidez, porque tem muitas outras questões e de muitas outras matérias. Então o jeito certo parece demorado, principalmente quando você está aprendendo, né? Mas não é. É melhor fazer certo, ele garante muito mais, né? Ou se você preferir, ele te garante menos erros do que qualquer outra coisa. Tá? Mas, continuando aqui. Mesma lógica lá que eu falei, né? A caneta não mudou quando eu troco de lado, ou quando eu troco a sua orientação, ou quando eu olho por aqui, eu olho por aqui, que é a mesma coisa. Então, nós temos aqui que Z é 2/3 de Y. Certo? Bom, agora a gente vai para a próxima folha, porque a gente vai misturar as duas coisas e ver no que vai dar e estruturar lá no enunciado do problema. Beleza? Então vamos para a próxima folha. Carcará, pega, matar e comer. Bom, nessa nova folha eu já vou fazer de um jeito mais linguístico, vamos falar assim, né? Eu vou colocar as nossas descobertas até então, y em função de x e z em função de y, como se fosse uma condicionante, assim como eu fiz lá no início do exercício, né? Do vídeo, se você preferir. Então, ó, se y é igual a 4/3 de x, e, como se fosse uma frase mesmo, como se fosse realmente um enunciado, um texto mesmo, né? Pra gente entender que isso aqui é uma linguagem mesmo, né? Pra gente cada vez mais ir calcando essa ideia. Então, se y é igual a 4/3 de x e z é igual a 2/3 de y, z continua sendo 2/3 de y, né? Agora escrito na sua forma de x. Percebe? Então, ó, aonde eu ler y, eu posso ler 4/3 de x. Ou, se você preferir, posso escrever 4/3 de x. Não é assim? Aí fica fácil, né? Ó, z 2/3, parênteses eu ignoro, fica 4/3 de x. Muito legal. O que eu faço com isso? Z é igual a 2 vezes 4 vezes x, 8x, né? X volta para cá. Aliás, continua aqui, né? E embaixo 9. Então, z é 8/9 de x. E lembrando... Ah, y está aí, não preciso nem escrever de novo. Então, é isso aqui que eu vou levar para a próxima folha, né? Para liquidar o exercício. Y é 4/3 de x e z é igual a 8x, né? Ou 8/9 de x, né? 8x sobre 9. Tá? Muito interessante pensar dessa forma, mas vamos para a próxima folha. E nessa nova folha, vamos seguir o mesmo método da folha anterior. Se y menos x dividido por x menos z é igual a ponto de exclamação, a ponto de interrogação, é igual a substituição, né? Quanto que era y? Ó, y é 4/3 de x. Então eu vou colocar até em parênteses. Não, vou colocar já a ideia. 4/3 de x menos x dividido por x menos z, que é 8x sobre 9, ou 8/9 de x, tanto faz. Que é a nossa resposta. Tá, pô, não gostei dessa ideia aí de ficar carregando o ponto de interrogação. Ah, fica tranquilo, faz assim, ó, ponto de interrogação é igual a resposta. Resp, certo? Então, ó, vamos lá, ó. Resp, não gostou da palavra? A gente troca, fica tranquilo. Então, ó, já vamos trazer
daqui para cá, uma coisa mais preparada para resolver. 4/3 de x, ele está falando a língua do terço, vamos dizer assim. Então é interessante que esse cara fale a língua do 3 também, né? Ou melhor dizendo, do terço. Então eu multiplico por 1. Mas qual 1? 3/3. Certo? Tá? Tá. E aqui está falando a língua do nono, né? 8/9 de x, ou 8x/9. Então é melhor falar a língua do 9. 9/9. Que é 1, né? Isso aqui, 1. Tá? Multipliquei por 1. Tá bom? Preciso fazer MMC? Não, só multiplicar por 1. Acho isso muito legal. E aí, bom, vamos escrever oficialmente para não ficar muita coisa no ar, né? 4x/3 menos 3x/3 dá x/3. Não é isso? Ou, se você preferir, 1x/3. 4 menos 3 dá 1, né? 1x/3. Ah, é redundante esse 1. E aí? Ajuda a gravar. Menos buracos pra gente avançar na solução. Pra gente gravar, para entender melhor, né? Isso aqui. Mesma coisa aqui. 9x menos 8x dá 1x, só que sobre 9. Né? Só que sobre 9. Pô, vou inverter as frações, né? Porque quando eu divido fração por fração, eu faço uma multiplicação, né? Invertendo a segunda fração, invertendo a fração que está dividindo. Então fica 1x/3 vezes 9/1x. Certo? 1x por 1x fica 1. Não preciso escrever. 9/3, 3. Resposta E. 3. Muito interessante.